Você já ouviu falar que no Irã, o amor e o casamento seguem regras e tradições que parecem vindas de outra época? Lá os relacionamentos vão muito além do que conhecemos. Casamentos temporários, dotes milionários, poligamia permitida e até romances que marcaram a história. Tudo isso se mistura em uma cultura única. E enquanto o mundo moderno tenta se infiltrar, os jovens iranianos precisam driblar restrições para viver seus amores em segredo. Vou te apresentar como eles fazem isso, e por que os padrões de beleza e o impacto da Revolução Islâmica transformaram as relações até hoje. Então, essas são as curiosidades amorosas mais chocantes do Irã, que vão te surpreender. O casamento temporário. O Irã é um país com costumes únicos no que diz respeito às relações amorosas e ao casamento, com práticas e permissões estabelecidas por normas culturais e religiosas. Entre essas, o sigé, ou casamento temporário, é uma das mais intrigantes. Permitido sob a jurisprudência xiita, o sigé permite que homens e mulheres firmam um contrato de união com duração previamente definida, que pode variar de horas a anos. Esse tipo de relação temporária é especialmente comum entre pessoas que, por diversos motivos, não desejam ou não podem se comprometer em um casamento tradicional. Ainda que legalizado, o sigé é polêmico dentro e fora do país, já que alguns veem a prática como uma maneira de evitar relacionamentos extraconjugais, enquanto outros a consideram um artifício que pode ser explorado contra mulheres. A lei iraniana também permite que um homem tenha até 4 esposas, desde que consiga sustentar todas elas e que obtenha o consentimento da primeira esposa. Essa permissão para a poligamia contrasta com a realidade de que a maioria das famílias iranianas adota a monogamia, seja por razões financeiras, culturais ou mesmo pela dificuldade de se obter a aprovação de uma primeira esposa, fator que acaba limitando mais essa prática. Os relacionamentos modernos. O amor e as relações no Irã moderno são impactados tanto pelas tradições quanto pelas regulamentações rigorosas, o que gera comportamentos curiosos e formas alternativas de se relacionar. Devido a leis que limitam o contato entre homens e mulheres solteiros, o namoro secreto se tornou uma prática comum entre os jovens. Eles recorrem a redes sociais e aplicativos de mensagens para se comunicar, e organizam encontros discretos em cafés e shoppings, que servem como pontos de encontro. Esse comportamento se desenvolveu como resposta à vigilância e às regras impostas pela sociedade, criando um cenário onde o namoro precisa ser cuidadoso, mas não é inexistente. Os padrões de beleza. A história do Irã também traz outros exemplos fascinantes sobre como o amor e a beleza foram vistos em diferentes épocas. Durante a dinastia Qajar, 1794 e 1925, o ideal de beleza feminina era muito diferente do atual. Mulheres consideradas atraentes tinham sobrancelhas espessas, bigode leve e uma figura mais robusta, características que hoje em dia são vistas de forma diferente. As damas da corte Qajar frequentemente apareciam em retratos usando vestes ricas e pesadas e com ornamentos que destacavam seu status e aparência. Essa concepção de beleza, muito influenciada por aspectos culturais e sociais da época, mostra como os padrões estéticos podem variar radicalmente de acordo com o contexto histórico. O dote de casamento. O casamento no Irã envolve tradições e acordos financeiros específicos que influenciam a dinâmica das relações. O mahri é um desses elementos fundamentais. Trata-se de uma quantia de dinheiro ou bens que o marido promete à esposa, principalmente em caso de divórcio. O valor do mahri pode variar, mas em alguns casos, as famílias exigem quantias elevadas, garantindo à mulher uma segurança financeira caso o casamento termine. Esse recurso é visto como um meio de apoio e, ao mesmo tempo, como uma forma de dissuadir o divórcio. O relacionamento em público. A sociedade iraniana também impõe normas sobre o comportamento em público dos casais. Demonstrações públicas de afeto, como beijos e abraços, são vistas com desaprovação tanto social quanto legal. Casais precisam manter o contato físico restrito a ambientes privados, e esses comportamentos em público podem levar a consequências legais. Essa prática mostra as normas culturais e religiosas que regulam o convívio social, o que também influencia o modo como os relacionamentos são expressos. A Revolução Islâmica de 1979 foi um marco decisivo que impactou profundamente as relações no Irã. Após a Revolução, as leis de conduta se tornaram mais rigorosas, regulando o namoro e o convívio entre homens e mulheres antes do casamento. Também foi implementado um código de vestimenta conservador, especialmente para as mulheres, impondo o uso obrigatório do véu e roupas modestas. Essas mudanças trouxeram uma nova realidade para os relacionamentos, onde o comportamento dos casais passou a ser mais regulado, adaptando-se a uma sociedade onde as normas religiosas formam o cotidiano. A separação de gênero. Em festas e casamentos, é uma tradição a separação de gêneros. Em eventos sociais tradicionais,
Homens e mulheres costumam ser separados em áreas distintas, seguindo normas que promovem e respeitam as regras culturais e religiosas. Em casamentos, por exemplo, as mulheres ficam em um salão reservado, onde podem se vestir de forma mais descontraída e se divertir sem a presença masculina, enquanto os homens celebram em outra área. Mas nas grandes cidades e em ambientes urbanos, esse costume tem sido cada vez mais questionado, especialmente por gerações mais jovens e famílias que preferem cerimônias onde todos possam interagir livremente. Em eventos modernos, muitos casais optam por não seguir a separação rígida de gêneros, para que homens e mulheres comemorem juntos. A prática tradicional ainda é comum em algumas regiões e famílias mais conservadoras. A mudança mostra a grande tendência crescente de flexibilizar costumes antigos e abrir espaço para novas formas de celebração, onde a tradição encontra um certo limite até mesmo no Irã. O romance mais histórico do Irã. Algumas histórias amorosas no Irã também é marcada por romances conhecidos, como o do último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, e sua segunda esposa, Soraya Esfandiari. Esse relacionamento trouxe repercussões intensas, especialmente quando o casal se separou devido à impossibilidade de Soraya de gerar filhos. Após o divórcio, rumores dizem que o Shah escreveu diversas cartas apaixonadas para Soraya, expressando quanto a separação abalava, apesar de ter sido necessária para manter a sucessão dinástica. Essa história desse relacionamento não só surpreendeu a sociedade iraniana, como também se tornou referência de uma época em que as escolhas pessoais eram sacrificadas em nome de exigências políticas. As curiosidades amorosas do Irã podem ser consideradas muito extremas ou devidamente aceitas em alguns contextos. Mas qual foi a sua opinião sobre tudo isso? Estarei lendo todos os comentários. Se você gosta desse tema, recomendo assistir o vídeo que estou deixando na sua tela, sobre as curiosidades amorosas mais chocantes da Islândia. Vou estar te aguardando lá.